A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem para vós, que está lá em Gênesis capítulo 1. Num princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia treva na face da expansão do abismo. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação entre dia e noite, chamando o dia de luz e a noite de treva. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que na expansão do abismo, nas trevas, que Deus disse noite, é o que está escondido aos nossos olhos. É a escuridão a qual a gente pisa debaixo da terra. O Senhor diz que a terra, a gente sai o pão, sai da terra. Mas debaixo dessa terra, nas profundezas, ali há um abismo, ali há trevas. E o Senhor nos diz que lá onde estão as trevas, lá em Jó capítulo de número 28, no versos 1, o Senhor diz que da terra se funde o metal, e da pedra o cobre. E aí o Senhor vai nos dizer na sua palavra que o homem, em Jó 28, o homem ataca a rocha dura. Ele move tudo que está lá nas trevas, tudo que está lá no oculto, as trevas, ele toca fogo nas rochas. Com dinamite, destrói tudo que está embaixo. Ele vasculha a imensidão das trevas em busca daquilo que está escondido aos seus olhos. E ele traz à luz todas as pedras preciosas. Ele busca a prata e o ouro na expansão das trevas. E lá está as esmeraldas, o ônix, o ouro de Ofis. Lá estão os cristais preciosos, as joias mais valiosas, mais preciosas que se encontram nesse abismo. E o homem, ele vai lá, vasculha tudo e ele vai buscar essas pedras preciosas. E a palavra de Deus nos ensina que a águia jamais passou por essas veredas. A águia jamais contemplou esse caminho. E os seus olhos não contemplam essas riquezas. Ela não olha o que está nesses locais. E vai dizer que o filho do leão e nenhum felino jamais passou por esses caminhos. Mas o homem, com a ganância no seu coração, ele vai lá nessas profundezas, ele vai lá no abismo, ele vai lá nessas veredas buscar o que está escondido, buscar o ouro e a prata, aquilo que está oculto, escondido aos olhos humanos, porque Deus, ele não revelou ao homem o ouro e a prata, porque Deus sabia que seria a destruição do homem. Meus amados, eu aprendo uma lição com isso. Que nem sempre a riqueza que nós buscamos fará prolongar os nossos dias. Tem caminhos que parecem ser caminhos bons, mas é caminho de morte. É caminho de destruição. Aí eu olho para a águia e imagino, se o homem tivesse os olhos de uma águia, as aves de rapina, os seus olhos contemplam um inseto em torno de quase 1000 metros de distância. Mas ela nem sempre contempla os seus olhos lá.
A águia ela tem um poder de pegar um animal de 8 a 10 quilos, como também ela pode pegar um inseto e se alimentar. Mas nem sempre ela vai atrás do maior, porque ela sabe que aquele maior pode ser o caminho de morte. Mas o homem, com a sua ganância no seu coração, ele contempla os seus olhos lá. Ele contempla os olhos que está lá a 1000 metros de profundidade, a 200 metros, a 100 metros. Ele vai lá. A Bíblia diz que ele vai na raiz das montanhas. Ele vasculha, o homem vasculha os rochedos em busca das esmeraldas, das pedras preciosas. E vai dizer que o abismo diz: eu vejo falar da morte, eu sei a sua fama, mas o homem, quando ele está lá com seus olhos, ele esquece dessas veredas. Ele esquece. Se os homens tivessem os olhos de uma águia, ele não duraria um dia. Por que a águia não contempla os seus olhos nesse lugar? Porque a mente da águia controla os seus olhos. Mas os olhos dos homens avarentos, dos gananciosos, os olhos dos corruptos, que se vende, que compra juízes, advogados, pessoas que colocam essas coisas no seu coração, acima dele mesmo. Ele se vende, ele se troca. E tem um ditado no mundo que vai dizer que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Meu amado, o conselho vale mais que o ouro e que a prata, se você não sabe disso. O conselho, ele é precioso, mais do que essas pedras preciosas, de que o ouro que está lá na joalheria, que um tolo já foi lá no abismo buscar. Agora lá na Amazônia estão lá, dizendo que estão cuidando dos índios, mas na verdade os tolos estão de olho no ouro e na prata que estão lá, nos minérios, nas pedras preciosas. E quantos vão para essas veredas e não voltam? Ei, no Senado brasileiro tá cheio deles lá buscando o ouro e da prata. Tá cheio. Mas eu quero te dizer que o grande líder Moisés, no Salmo 90, ele orou a Deus. Diz Deus: Senhor, os nossos dias vão passando muito rápido, os nossos dias voam. Nós chegamos a 70 anos, mas na sua robustez dos dias podemos chegar até 80 anos. Olha, os nossos políticos, os nossos líderes, muitos deles já estão aproximando dos 80 anos, mas eles esquecem que lá não está sabedoria. Cristo, no seu último momento, na cruz do Calvário, Cristo diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas muitos deles já entregaram a sua alma ao diabo, já entregaram o seu espírito à sua ganância. Eles não estão nem aí para o pobre e para o necessitado, para a viúva e nem para aqueles órfãos de pai e mãe. Eles não estão nem aí para ninguém. Eles não têm amor no seu coração. Eles estão estrajados com seus ternos caros, perfume caríssimo, mas os seus pecados fedem. Eles estão fedendo a narina de Deus. Eles cheiram mal porque eles trabalham dia e noite para tentar frustrar a mim e você. Mas eu e você não pode depender desses homens. Eu e você tem que depender de Jesus, porque a Bíblia diz: deixa os mortos que enterram os mortos. Respeitando os mortos. Aqui tem muitos deles aqui dentro enterrados. E quando partimos desse mundo, que quando alguém parte, que chega a notícia diante dos nossos ouvidos, a gente só lembra de perguntar onde está o corpo. Aonde vai ser velado o corpo?
E esquecemos de perguntar para onde foi o seu espírito. Se o espírito ele foi para Jesus, para a eternidade está salvo, mas se não foi, com certeza vai sofrer no abismo. Aqui está na minha direita um cemitério, na minha esquerda outro cemitério. Mas aqui não é o fim de todas as coisas, não. Aqui é o fim da vida carnal. Mas o espírito, ele tem um local para ir. O espírito tem que voltar para Deus. Porque até onde estão os mortos, enterrados, tem que tirar os restos mortais para dar vaga ao outro que está chegando. E Jó 28 vai dizer que, no versos 28, que a sabedoria está em temer a Deus e a inteligência em se afastar do mal. Afaste-se do mal. Entrega a sua vida a Jesus. Faça os teus olhos contemplar aquilo que vai te dar vida longa e não aquilo que vai encurtar os teus dias. Porque depois que chega aqui, nada se pode mais fazer. O homem sua busca desenfreada pela ganância, pelo dinheiro, trocando a sua vida por nada. Por nada. Entrega teu caminho a Jesus. Entrega, meu irmão, a tua vida a Jesus. Faz igual o nosso Senhor. Que Ele, sendo Deus, Filho de Deus, o homem que ressuscitou no terceiro dia, no momento da sua morte na cruz do Calvário, Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor vai dizer na sua palavra que é melhor ir à casa que há um luto de que ir à casa que está a casa da alegria. Porque a casa que está o luto, a gente se lembra que é o fim das coisas, é o nosso fim. É na casa do luto, porque a gente olha para o próximo e vê a sua dor, o seu choro. Mas na casa da alegria, ali está sim. Os orgulhosos pensam só em si, não pensam no seu próximo, ele não pensa no dia de amanhã. Para ele, tudo aquilo não vai passar. Mas vai passar, meu irmão. Conta os nossos dias. Os nossos dias a gente temos que aprender a contar. E não estar fazendo planos para o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã só Ele sabe. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.